Hoje eu vou mostrar para você como se dá um back drive de caneta. Não é muito usual, mas dá para se fazer. O back clacineta e o clássico é mais fácil de se fazer, mas também o caneteiro também consegue fazer um back drive também, tanto com bolas para baixo como bolas para cima. Mas depende da situação. Por exemplo, nas bolas para cima, eu geralmente uso quando eu afasto da mesa. Em alguns momentos do jogo é necessário você afastar, né? A potência do drive do adversário foi muito boa, a colocação foi muito boa, ele colocou muito bem e você teve que afastar. Nesse caso, geralmente depois que ele coloca na sua direita, se você desequilibra, ele vai te colocar no seu back. Aí quando você chega no seu back, você tem algumas opções e uma delas é o drive, tá? E aí eu mostro um pouquinho como se faz o drive. Geralmente eu faço a 3 metros da mesa, não é com o intuito de fazer o ponto, né? Porque nós não temos uma potência como um clássico, um clacineta teria, mas é importante que a gente devolva para o adversário uma bola com uma certa altura, com uma certa profundidade. São duas coisas importantes no alto rendimento que é necessário fazer, não só devolver, simplesmente devolver a bola, né? Devolver com uma certa profundidade, a altura também é importante, e depois se você conseguir também colocar um pouco de efeito nela, para que ela espirre e dificulte o drive do adversário, é também importante. Se você não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu for postando aqui no canal, tá bom? Eu estou aqui a 3 metros da mesa, longe, coloca-se o ombro bem, o ombro direito aqui, você faz um movimento tentando raspar o máximo possível, fazer um arco aqui, uma meia-lua. Eu faço uma mudança no grip, na empunhadura, porque se eu segurar dessa mesma maneira aqui, tentar fazer, eu não consigo o ângulo necessário. Então, no meu caso, eu seguro como se estivesse dando choto. Normal seria isso, né? Isso, e quando eu dou choto, né, que é o choto, é esse movimento aqui na frente, eu faço essa empunhadura, eu mudo de empunhadura. E quando eu vou dar drive lá atrás também eu faço com essa mesma empunhadura, porque assim eu consigo deitar mais a raquete aqui e consigo dar efeito. Assim a bola ela vai pingar aí na mesa, vai espirrar um pouco e dificultar um pouquinho o adversário. É assim que se faz, ou eu faço um back drive de caneta. Aqui na frente já fica mais difícil fazer drive, porque vem muito rápido, você precisa colocar o ombro. Eu acho que não dá, pelo menos para mim não dá. A segunda forma que eu recomendo que use o back drive de caneteiro seria com bolas para baixo e aí em cima da mesa. Eu queria fazer um convite para você. Fiz um curso de recepção de saque. No tênis de mesa, eu posso dizer que a coisa mais importante é que você tem que aprender como identificar o efeito, se ele está para baixo, para cima, lateral para baixo, lateral para cima. E também falo qual tipo de jogada é importante você fazer depois da recepção de saque. Se você gostou da ideia, eu vou deixar o link aqui na descrição e a gente se encontra nas aulas, tá bom? Vamos supor que você sacou o curto na direita ou no back e o adversário devolveu no seu back e você não conseguiu fazer o pivô ou atacar na frente. Você tem a opção de você fazer o back drive aqui também. E o back drive aqui, diferente do drive com bolas para cima, você flexiona bastante o joelho. Você flexiona bem o joelho para que na hora do impacto você consiga esticar ele para que ajude a bola a subir um pouco mais. Então você vai flexionar o joelho, na hora do impacto você vai esticar. A parte técnica da mão aqui é a mesma coisa da bola para cima, né? Eu mudo a empunhadura para choto, para que eu consiga dar um ângulo melhor, e daqui eu procuro usar bastante o punho no caso, né? O punho
para que eu consiga dar efeito na bola. A bola ela não vai tão potente como um clássico, um clacineta, mas pelo menos é uma forma de você atacar antes do adversário. Então algumas jogadas você pode montar, principalmente com bolas curtas, né, para baixo, quando a bola volta aqui no seu back. Aí você consegue fazer esse tipo de movimento. Uma meia lua aqui, usando bastante o punho e a empunhadura de shoto. Tá bom? Se você chegou até aqui, eu queria pedir para você compartilhar com seus amigos do tênis de mesa esse conteúdo que, se você aprendeu, seus amigos também podem aprender. O intuito do canal é esse mesmo, ensinar para todo mundo, que quanto mais pessoas virem esse vídeo é melhor e muita gente pode aprender. Tá bom? Então agora vamos para a apresentação dos movimentos comigo mesmo.